Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos continuar falando de Isaías, o mais messiânico dos profetas. O que significa isso? Foi ele quem apontou para Cristo, assim de maneira tão certeira que não teve jeito. Jesus teve que citá-lo. Qual é a mensagem principal de Isaías? Qual é o foco? Saudações, vá com Deus. Qual é a mensagem principal de Isaías? A mensagem principal de Isaías é a exaltação de Deus Criador e o aparecimento do enviado, o Messias. Muito bem. E eu falei ontem que a idolatria, o idolatra, ele precisa ter consciência do que está fazendo. Por que eu digo isso? Porque às vezes você faz parte de uma idolatria, mas você não é exatamente idolatra. Esqueci meu bonezinho hoje e você tá vendo a minha careca branca. Bom, para ilustrar, para introduzir a lição de hoje, eu vou citar a nossa maior rede de televisão, ou que foi hoje desprezada. Claro, ela deve ter méritos para isso, mas vamos voltar um pouquinho no tempo onde toda a informação passada para o bem e para o mal era passada pela grande rede Globo de televisão. Então nós fomos influenciados, virtuados e desvirtuados, dependendo do ponto de vista. E é assim. Ontem eu comentei que quando o Papa Paulo VI faleceu em 78, e aí depois veio o Papa João Paulo I e depois o João Paulo II. Tudo isso foi televisionado quase em tempo real, o que já foi um grande avanço. Nós sabemos que o Papa morreu, depois sabemos que o Papa foi entronizado, o Papa Sorriso, João Paulo I. E depois soubemos da entronização do Papa João Paulo II, o João de Deus. E houve outros grandes momentos. Um dos momentos que eu mais lembro, agora mais recente, foi do casamento do que hoje é o Rei Charles com a princesa Di. Então era o único, ou uma das únicas fontes de informação para o povo, não é? Pouca gente tinha acesso aos jornais. Então era televisão e rádio. Rádio durante o dia, televisão à noite. Muito bem. Por que eu estou falando isso?
Porque nem sempre aqueles que estão envolvidos num grande movimento, eles são conscientes do que está acontecendo. Eu vi um documentário esses dias chamado A Agenda, e ele mostra como que o comunismo, depois de ter sido destruído, aliás, muito antes de ter sido destruído, quando a União Soviética ruiu, eles já estavam planejando, isso em 1960, como que eles abarcariam o mundo, e não poderia ser de modo revolucionário, como aconteceu na França. E aí, esse documentário, A Agenda, mostra como eles agiriam. E houve 2 ou 3 pilares. Primeiro, acabar com a família, acabar com a moralidade e... Saudações, cavaleiro. Acabar com a família, a moralidade, são pilares ali que estão. O documentário está aqui na internet, pode assistir. A Agenda. E eles estavam mostrando no documentário que de fato isso aconteceu. Um deputado lá dizendo tudo que eles tensionavam fazer, saudação jovem, eles fizeram. E aí eu gosto de brincar que o comunismo mirou na América e atingiu em cheio o Brasil. O Brasil é o país mais comunista dos países americanos, dos modernos. Quer dizer, ele foi atingido em cheio pelas pistolas comunistas. Explico. A agenda tensionava conquistar a América, especificamente os Estados Unidos da América. Eles iam usar a tática da anti-reforma, da contra-reforma, entrando nos governos e influenciando as decisões, influenciando as mudanças de comportamento. E foi o que eles fizeram. E eles afirmam no documentário. E eles conseguiram. Acontece que lá para baixo da América, abaixo do Equador, tinha uma pátria amada idolatrada chamada Brasil. Essa pátria amada idolatrada chamada Brasil, que nos primeiros séculos do descobrimento tinha como espelho a Europa, Portugal, Espanha e especialmente a França, agora mais recentemente, mudou o foco. A partir desse milênio agora, desse último século, a cultura que nos influenciou e influenciou o mundo foi a cultura americana. E pasmem, a cultura americana já estava contaminada pelo germe comunista. Eu estou falando essa palavra porque eu não acho outra. Porque essa palavra ela já está démodé. Mas muitos dizem não existe mais isso. Mas
é um modo anticristão de pensar. É um modo revolucionário da Revolução Francesa. É esse modo de viver, sabe? É o viver ai, desculpa. É a tomada do poder pela força, pelas guerrilhas, pelas revoltas. Só que eles mudaram a tática. Agora nós não vamos mais fazer protestos. Agora nós vamos influenciar a partir das instituições, ONGs, etc. Você está me entendendo? Por que eu estou falando isso? Para dizer que, enquanto eles miravam na América, a pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil, estava aqui e sendo consumidora dos conteúdos americanos, o cinema, as modas, as músicas. E, naturalmente, isso explica, de maneira bem simplória, porque o Brasil hoje vive essa condição. Porque o Brasil não é uma pátria livre, mais independente. Por que temos esse pensamento? E para provar isso, para mostrar isso, que eu não estou aqui para provar nada, a campanha eleitoral última mostrava o partido vencedor, mostrava a América do Sul toda vermelha, que lá na América seria azul, quem ouve entende. A América do Sul toda azul. Saudação, cavaleiro! Vigia das pessoas! A América do Sul toda azul, porque o azul agora é o novo vermelho. O azul é a esquerda americana, afinal nós somos americanos. E estava o mapa todo vermelho. Saudações, vá com Deus! O mapa todo vermelho. E o mapa do Brasil escrito assim, ó, carregando. De fato estava carregando. E aí com a eleição, a América do Sul ficou toda vermelha. Só que depois de uma onda vermelha, vem uma onda azul. Então a Argentina já respondeu, a América do Norte deve responder e o Brasil deve ficar vermelho de novo, azul, não sei. Já nos próximos anos. Vamos observar. O que acontecer na América acontecerá aqui. Por isso que a grande rede de televisão brasileira, ela não tem culpa sozinha, porque na verdade ela foi influenciada por uma tendência global, mundial, entende? E ela se profissionalizou na doutrinação, fugiu a palavra que eu ia usar. Essa doutrinação é muito forte, né? Mas é isso mesmo, é na educação nacional. Então, em 78, a palavra da Globo era a última palavra. Hoje a Globo fala e milhares de pessoas apontam o dedo assim, tá mentindo, e mostra o outro lado, entende? Mas eu não estou aqui para fazer crítica, eu estou aqui para analisar, mostrar para você como que as coisas aconteceram e como que as coisas acontecem. Lembra? Na idolatria de Arão, ele estava consciente, a cúpula
estava consciente, mas a grande turba, o povo, nem todo mundo estava consciente. Muitos foram levados a pensar daquele modo, entende? As pessoas que entronizaram Jesus tentaram fazê-lo. Muitos estavam conscientes, os discípulos, mas a multidão não. Elas foram pelo calor da hora. Assim como quando foi decretada a morte de Jesus, a turba disse: crucificai-o. Mas nem todo mundo na multidão estava consciente do que estava acontecendo. Você entende? E agora eu vou narrar um fato para te mostrar. Saudações, cavaleiro. Como que a idolatria acontece e como que alguns conscientes tentam dissuadir o povo, mas o povo, ele tem uma força que é uma força de onda impulsionadora, que não dá para você lutar contra. E aí eu quero citar uma grande obra cultural que ilustra o que eu estou dizendo. Roque Santeiro. Eu lembro que assisti essa novela a primeira vez. Eu não tinha televisão em casa, a gente assistia e ouvia falar, e depois ela foi reeditada e eu vi na reedição. Antes disso, quero mencionar uma que aconteceu antes. O Bem Amado. O Bem Amado, eu acho que eu era criança nessa época, bebê. Eu acho que eu já vi as segundas apresentações. Eu lembro que eu assistia na casa dos vizinhos. A gente ia à noite assistir. Eu não lembro exatamente, eu acho que eu não era mais bebezinho, acho que eu já era adultinho, eu não sei. Porque se eu fosse criança, a mamãe não deixava a gente sair de casa. Mas eu lembro da abertura da novela Bem Amado. Tanto é que depois eu assisti de novo. Meia culpa. Mas essa Bem Amado, ela, lá nos anos 70, ela trouxe no bojo da novela a semente da revolta, representada na filha do prefeito. Ela era revoltada, fazia tudo, e tinha aqueles amigos. E num dado momento dessa obra, eles estavam procurando um grande bandido, que na verdade tinha vários bandidos. O maior era o Zeca Diabo. E eles citaram agora eu vou fazer só pra dar graça mesmo. Eles citaram um bandido muito procurado. Que eles chamaram. A novela foi profética. Eles chamaram o Bandido de 9 Dedos. Tá lá, não sou eu que estou inventando não. Esquecendo o Bem Amado, que eu só queria falar essa parte engraçada. Roque Santeiro mostra como a idolatria nasce e como chega um momento os líderes não conseguem retroagir, eles não conseguem retroceder, eles não conseguem voltar e cancelar. Lembra, o Roque Santeiro mostra a história de uma cidade que cresceu em torno de um mito, um herói que lutou contra os cangaceiros e
foi morto por ele na tentativa de defender a cidade. E dias depois, saudações, cavalheiro, vai com Deus. Canal Vigia das Pessoas. E daí, o caminhoneiro passou aqui, eu tive que cumprimentá-lo. E você também se inscreva no canal Vigia das Pessoas. Dê o seu like. Compartilha. O like é gostei ou não gostei, como disse o grande. Então, e tempos depois, a menininha teve um sonho. Não, sonho não, minto. Eu não lembro o nome dela. Ela teve uma visão. E na visão, ela viu o rock santeiro e aí ela foi curada. E a notícia se espalhou. E o empresário da cidade começou a produzir santos. E de repente, o que acontece? E o padre, tinha dois padres, Hipólito e Albano, tentando lutar contra isso. Ele falava, não, é demais, isso não é de Deus. Mas aí as carolas da igreja insistiam nisso. E um dia aconteceu um milagre. O ostensório de ouro que os bandidos tinham roubado apareceu na igreja. E o padre Hipólito estava já pronto a acreditar no milagre. Agora sim foi um milagre. Então ele descobre que na verdade aquele ostensório foi trazido pelo rock santeiro, que não tinha morrido, tinha roubado a cidade, estava voltando. E aí tudo ficou esclarecido para eles. Mas a farsa continuou e eu não lembro no final, mas acho que continuou. Por que eu estou contando isso? Porque depois que a mentira é contada como verdade, é difícil você voltar atrás. E agora eu vou mencionar um fato doído, mas é só para você perceber que os fatos doídos, eles foram causados por alguém. A dor que você vai sentir não é culpa sua. A dor que eu senti há 30 anos atrás não foi culpa minha, porque eu acreditava naquilo que eu falava. Saudações, cavaleiro. Vão com Deus. Quando eu descobri essas coisas, eu falava, gente, isso não é assim. Não pode ser assim, não tem sentido. Mas aí nós temos que entender que a grande massa das pessoas não sabem o que está acontecendo. Boa parte daqueles que estavam adorando o bezerro de ouro não entendia muito bem o que estava acontecendo ali. Então nem todos estavam cometendo a idolatria conscientemente. Eles foram envolvidos. Eles eram culpados por não ter ouvido o conselho de Moisés. Então a culpa, é claro, a culpa sempre vai cair sobre nós, porque cabe a nós nos instruirmos. Por isso que nós estamos aqui hoje, lendo a Bíblia, abrindo a Bíblia. E nós estamos abrindo no profeta Isaías. E o Isaías é o maior profeta contra a idolatria. E agora eu quero comentar um fato. O rock santeiro real. Desculpa se eu vou atingir alguns aí. A história de 3 crianças numa caverna. E a história do rock santeiro se provou mentira. Porque depois a menina confessou que não tinha visto nada. Depois que o santo apareceu, não tinha visto nada e ela inventou a história porque estava com medo de apanhar do papai. Agora eu vou mencionar 3 crianças
que eu acredito. Saudações, cavaleiro, vai com Deus. Eu acredito que o caso das meninas que eu vou mencionar, os meninos de Fátima, 3 crianças, ele é muito parecido com a saga Roque Santeiro. Só que ali tem uma diferença que eu acredito. Ali existiu mesmo uma força sobrenatural que apareceu para os meninos e disse: eu sou um santo do céu. Só que a igreja, ela relutou em aceitar isso, mas depois acabou aceitando porque era conveniente. As meninas estavam mentindo? Não. Provavelmente elas foram envolvidas numa grande trama. O que eu posso garantir categoricamente que a senhora que eles dizem ter visto não apareceu ali. Por quê? Porque essa senhora, a exemplo da santa que apareceu no Brasil, ela não poderia aparecer. Por quê? Porque os mortos não reaparecem. Entendeu? A mãe de Jesus, a figura a quem essas figuras aludem, ela não apareceu, ela não aparecerá. Não, não, não. Esses eventos são eventos muito bem articulados pelas forças das trevas para envolver o mundo num grande enredo. Entende? É contra essa idolatria que o profeta Isaías está falando. Ele fala: se você tem que carregar o seu Deus, ele não é Deus. Entende? Ainda que caia fogo do céu, e vai cair. Nós vimos no programa anterior que o diabo aprendeu a fazer fogo do céu. Na época de Elias, Elias podia desafiá-lo, porque o diabo não sabia ainda fazer fogo do céu. E agora eles aprenderam. Por exemplo, as grandes aparições, elas vieram para colaborar um dogma criado pelo Papa. Eu não sei se foi o sexto, não sei qual deles, que é o dogma da Mariologia. É uma matéria na teologia católica, entendeu? Onde eles explicam que a Maria subiu ao céu, entende? É isso. Mas isso não encontra respaldo bíblico. Isso é coisas inventadas pela igreja, que as pessoas acabam aceitando e pronto. É difícil lutar contra a maré. Como o padre Hipólito disse, eu não consigo. Tinha até um outro padre albano, ele falou assim: amanhã eu vou desmascarar todo mundo na frente da igreja. Só que nesse dia, o Beato Salu estava preso e ele foi libertado. E quando os sinos da igreja começaram a tocar, ele apareceu no coreto que ia ter uma festa. E aí todo mundo: um milagre, milagre. O Beato foi ressuscitado, ressurgiu, não lembro mais. Não vai assistir não. E aí o padre Hipólito fala pro outro padre, que é o albano, fala: aí ó, você vai lutar contra o mito? Você vai morrer. Saudações, cavaleiro. Não adianta lutar contra a força da maré. Essa passagem é de graça, 666. Por que eu vou ter que pagar uma diária para entrar na 777? Vamos naquela que é de graça.
essas palavras, elas são introdução para a mensagem central de Isaías. O antídoto contra a idolatria está aqui, ó. Os 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim. Não importa, ainda que esse Deus caia do céu e fala, eu sou Deus. Não fará para vocês imagens de escultura aludindo a esses deuses. Isso é muito fascinante, mas vai levá-lo à perdição. Quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente precisa enfrentar esses problemas, porque seria muito bom eu falar que estava tudo bem, vamos só servir ao Senhor, vamos do nosso jeito, todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Só há um caminho. Não há duas verdades, não há a minha verdade e a sua verdade. Há a única verdade de Deus, a verdade vertical. Nós podemos debater se é a minha ou se não é. Mas, como diz o livro aqui, ó, só Deus resgata Israel. É só Deus que pode nos tirar essa cegueira. Eu ia até falar, tinha preparado falar da outra televisão, que é uma televisão evangélica. Ó, que legal, agora temos uma televisão evangélica. Mentira! Porque o modus operandi dessa televisão, a Rede Record, é o mesmo. Eu coloco uma roupagem cristã e apresento a mesma coisa. Sim, eu não assisti as grandes novelas, até tenho em DVD em casa, mas não assisti ainda, ou assisti alguns trechos. Mas é um perigo. Uma vez nós estávamos assistindo eu acho que foi na igreja. Estava com a minha família assistindo um sermão, um culto, não lembro mais. Ou se era alguém contando a história das crianças, não lembro. Aí o irmãozinho foi contar sobre uma personagem bíblica. Estava falando, não sei se Daniel, não sei se Davi. E quando começou a contar a história, eu não sabia, porque eu não tinha assistido. Mas a minha filha tinha assistido. E ela falou, olha papai, igualzinho eu vi na televisão. Ou seja, pasmem, o irmãozinho tinha visto a história na televisão. Saudações, cavaleiro, vá com Deus. E fez essa narrativa para a igreja. Ou seja, a narrativa da televisão. Apesar de a narrativa bíblica ter algum mérito, precisamos entender que a televisão, ela faz televisão para ganhar dinheiro. Então ela não pode ficar só no texto. Ela precisa criar ambientes, acrescentar coisas. E esse acrescentar coisas pode nos levar à perdição. Entendeu? Não estou falando mal da rede A ou B.
Estou dizendo que a cultura moderna, ela já está imbuída, envolta em um pano destrutivo. Entende? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nós estamos vivendo em terra ressequida, mas o Senhor do céu promete através de Isaías derramar água do céu para molhar as nossas almas ressequidas. O deserto vai florescer. E brotarão entre a erva como salgueiros juntos ao ribeiro das águas. Esse dirá: eu sou o seu Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Está escutando aqui? Essa é uma Bíblia de promessas. Veja, essa parte mais cinza, mais escurinha, são as promessas de Deus. Só que essa grande promessa estupenda não foi pintada. Mas eu vou ler de novo. Assim diz o Senhor. Qual Senhor? Jesus Cristo, Rei de Israel. Quem é o Rei de Israel? Não é Davi, é Jesus Cristo. E seu Redentor. Quem é o seu Redentor? Não é Maria, é Jesus Cristo. O Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor dos exércitos? É Deus, é Jesus Cristo, que vem do céu nos levar. Eu sou o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Que Apocalipse fala: Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. E fora de mim não há Deus. Fora de mim, Jesus Cristo, não há Deus, não há deusa. Não existe a história de mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus é Deus. Outra obra maravilhosa daquela rede, Alto da Compadecida, muito boa, mas tem um pecado terrível. Atribui a Maria o valor de intercessora. Isso está errado, isso é idolatria, isso é pecado. Eles contam até de um modo muito engraçado. Fica ali a mãe e o filho conversando, e o filho fala: eu não vou contra a minha mãe. Exatamente o contrário do que aconteceu quando Maria e seus filhos
irmãos de Jesus eram irmãos adotivos. Falaram e queriam falar com Jesus. Ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem falar com você. Qual foi a resposta que Jesus deu a eles? Minha mãe, meu irmão, minha irmã estão aqui. São vocês que fazem a vontade, a minha vontade. É que são meus irmãos, mãe e irmão e mãe. Irmãos, mãe, irmãs. É triste que a nossa pátria amada, idolatrada, Brasil, esteja envolvida até o talo com essa idolatria. É triste, é uma realidade triste, mas a gente precisa falar. E a gente precisa falar e com muito cuidado para não ofender as crenças pessoais, entende? Não quero ofender a sua crença pessoal, só estou dizendo que a sua crença pessoal precisa ser embasada aqui, ó. Porque senão ela pode te levar à perdição. Jonas tinha uma crença pessoal. Ele acreditava que a grande cidade de Nínive não merecia receber a mensagem de salvação. Porque ele falava, esse povo não vale nada. Falava para Deus, deixa esse povo morrer. O Senhor mandou eu pregar para Nínive? Não vou, eu vou para o outro lado. E pegou o navio e foi. E foi jogado no mar. Ele ficou 3 dias na barriga de um... Vou mostrar o peito porque a barriga está lá embaixo. Ficou 3 dias na barriga de um peixe. Não sei como é que ele respirava. O pessoal da alta crítica fala, vocês são doidos? Como é que vocês vão acreditar que um homem, um ser humano, foi engolido por um bicho enorme e ficou 3 dias dentro do suco gástrico? Isso é impossível, você tá doido? Eu falo, não sei, só sei que foi assim. E se Jesus não tivesse falado, como Jonas ficou no ventre da terra 3 dias, assim ficarei eu 3 dias. Jesus falou, ele é meu advogado. Então foi assim. O grande peixe engoliu o pregador e depois sentiu que foi meio indigesto. Aquele pregador era, além de resmungão, ele era indigesto. E o peixe foi lá e buf, jogou ele na praia. Então, meu amigo, eu creio na Bíblia, creia também. Se a Bíblia disse que houve um peixe, houve um peixe. Entendeu? Se a Bíblia diz que eu não devo adorar ninguém, ainda que venha com a auréola do céu. No caso das meninas de Fátima, elas viram Nossa Senhora com uma auréola. Mas não vamos nos iludir. As crianças poderiam estar mentindo, mas também poderiam não estar mentindo. Elas poderiam ter visto mesmo. Existe no céu seres, aqui no céu, pairando aqui sobre nós, seres que podem aparecer eventualmente. Eles podem corporificar pessoas, imitar vozes, iludir
você, muito mais uma criança. Pessoas adultas estão indo em centros para falar com seus queridos mortos. Isso é ilusão, porque isso não existe. Agora, para tratar de assuntos de vivos, eu vou consultar os mortos? Não, idolatria. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor e Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não há Deus fora de Jesus. Não há Deus fora de um enviado. Eu estou com frio. Não há Deus, não há Deus. Jesus é Deus, ponto. Jesus é o nosso único Deus. É o único que merece ser adorado. Único! Não saia peregrinando atrás de nada. Se você precisa carregar o seu Deus não vale nada. E quem chamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, esse que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há. Não há outra rocha que eu conheça. Tem até uma igreja aí chamada Testemunhas. Você precisa gritar bem alto. Não há Deus, não há outro Deus, senão o grande eu sou, Jesus Cristo. Todos os artífices, todos os artífices de imagens de escultura são vaidade. As suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nada entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos. Quem segue santos, anjos, quem segue esses seres extraterrestres serão confundidos, pois os mesmos artífices são de entre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força de seu braço. Ele tem fome e sua força falta, e não bebe água e desfalece. Ele trabalha no ídolo a noite inteira. Eles passaram anos fazendo a grande estátua do rei Nabuco. Gastaram muitos dinheiros. Mas a estátua não falava nada. Ficava assim, boquinha calada. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, nem sei o que é almagra, a plana, aí eu sei que é, com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus, a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Ele faz o seu Deus em forma humana, ou em forma de bezerro, não importa. Isso é idolatria, atribuir a essas criaturas as obras de Deus. É idolatria, é pecado. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, esforça-se contra as árvores do bosque,
planta um olmeiro, não sei o que é olmeiro também, coloca aí nos comentários, e a chuva o faz crescer. A idolatria era tanta que eles não se contentavam em ir lá na roça e pegaram um cipreste e pegaram um carvalho. Não! Eles precisavam pegar uma semente selecionada. Ia lá, cultivava a terra e colocava essa planta e esperava ela crescer e virar uma árvore consagrada ao céu. E então daí fazia o seu ídolo e se ajoelhava sobre ele e atribuía os milagres de Deus a ele. Lembre-se, meus irmãozinhos, se você ainda faz isso, não se sinta culpado. Você foi enganado. Mas agora a palavra está sendo revelada diante da sua face. Então os servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus, se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Com a metade do pau, ele faz o café e o pão. Com a outra metade, ele faz uma imagem de escultura. E aí, ele se ajoelha diante dessa imagem que ele fez e agradece pelo pão que comeu. Ordinário. O pão que você comeu foi dado pelo céu. Esse ídolo que você acabou de fazer também foi dado pelo céu. É da mesma madeira que você cozinhou o pão, você não percebeu? Então do resto faz um Deus. Uma imagem de escultura que Deus falou, não faça. É o segundo mandamento. Não faça um Deus para você, você já tem um Deus. Não faça alguma coisa que represente esse Deus. Eu não quero. Ele se ajoelha diante dela e se inclina e ora e diz: livra-me, porquanto tu és meu Deus. Balela. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendem. O nosso coração está entorpecido. É isso que o texto está dizendo. Isaías não está falando para o povo de Jerusalém, para o povo antigo. Isaías está falando para você e para mim. Meus olhos estão embotados. Eu não estou vendo. Senhor, misericórdia, abra os nossos olhos para compreendermos que não devemos peregrinar atrás de deuses feitos pelo homem. Ainda que caia um anjo aqui do céu do meu lado agora, pum, eu vim do céu. E daí? Eu vou fazer um teste, vou me curvar diante dele. Se ele ficar quietinho e gostar da adoração, eu falo: perdeu, mané. Desculpa. Porque o ser celestial não aceita a adoração. Então, se aparecer um anjo no seu sonho, se aparecer um anjo no seu quarto, faça o teste. E fale: oh meu Deus, que bom que você apareceu aqui. Se o anjo falar: calma, calma, eu sou conservo seu, não faça isso, então provavelmente é de Deus. Mas se ele ficar contentinho com a adoração, ele é um enviado do inferno. Satanás o mandou para te enganar. Você perdeu o seu filhinho,
e agora você vai no centro para rever o seu filho e você ouve o chorar do seu filho. Isso é maldade, é Satanás que está fazendo com você. Não acredite que o espírito da sua filha morta pode falar com você, é mentira. Os mortos não sabem coisa alguma. Mas foi psicografado não sei por quem. Balela. Os mortos não sabem coisa alguma. Os vivos nós sabemos que vamos morrer, mas eles não. Eles estão jazendo no esquecimento. Não preste culto a mortos. Se você tiver que fazer alguma coisa por seu pai, por sua mãe, por seu filho, por sua esposa, por seu marido, faça agora, enquanto eles estiverem vivos. Minha esposa faleceu, vai fazer 1 ano agora. Eu vou sempre lá no túmulo. Mas eu vou lá não sei por quê, porque eu sei que ela não está lá. Eu não falo com ela porque eu sei que ela não vai ouvir. Eu agradeço pela memória dela, porque ela me serviu de todas as formas que uma mulher pode servir um homem. E eu não tenho ressentimento, poderia ter feito mais por ela. Mas graças a Deus, sempre que ela desejava alguma coisa, eu procurava suprir. Ela nunca desejou nada que eu não me esforçasse por fazê-lo. Então eu não tenho dívida. Não tenha dívida com seus entes queridos. Porque quando você vai num velório, tá aquele chororô, aquela gritaria. Geralmente, há as exceções, claro, mas geralmente aquele que está fazendo o escândalo tinha dívida com aquele que partiu, algum ressentimento, algum perdão não dado. Então, meu amigo, saudações! Reconcilie-se. Como é que é? Reconcilie-se com seu Deus. Entre em paz com seus parentes, com seus queridos, com seus amigos. Pelo amor de Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e comi, e faria eu do resto uma abominação, ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza o seu coração enganado, o desviou de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Isso é perdição. Fuja da idolatria. Você quer saber o que é idolatria? Leia o profeta Isaías. Leia os 10 mandamentos. Procure as versões mais antigas, como eu faço. Porque as versões modernas já estão nos enganando. Muito obrigado. Vamos encerrar aqui por hoje. Saudações, cavaleiro.
Entra lá no YouTube, canal Vigia das Pessoas. Se inscreva, dê o like. Ó, o senhor tá aparecendo, ó. Manda o pessoal dar o like aí. Dá o like aí, pessoal. Dê o like. Bora pedalar. Se inscreva no canal e pedale. Sabia? Adivinha quantos quilômetros eu andei o mês passado? Adivinha quantos quilômetros eu andei o mês passado? Pode ir pra fora. 10. Bem forte. 10. 500 quilômetros. Você foi? 500, Aí, ó, 500 mil passos. Dá pra ir no... É um contador de passos. Vai com Deus. Qual é o seu nome? Vander. Vander, você vai assistir no canal? Então peraí, vai ganhar um brinde. Ó, se você se inscrever no canal e disser que viu esse programa, desculpa, e comentar que viu o programa, porque eu sei qual é o assunto que eu falei. Você vai ter que falar o assunto que eu falei. Então você vai ganhar esse brinde aqui, ó. Esqueci seu nome. Vander. O Vander se inscreveu no canal agora e acabou de ganhar um brinde. Qual que é o link mesmo? Qual que é? Tá marcado aqui o link aqui? Não. Vigia das pessoas. Só dá um busca no vigia daqui atrás. Vigia das pessoas. Se o senhor esquecer, passa a pessoa aqui de novo. Não vou esquecer não. Vigia das pessoas. Se o senhor esquecer, olha no conteúdo. Aí eu vou aparecer aí também. O senhor tá aparecendo. Dê o like aí pra família. Like aí, família linda. Muito obrigado, viu? Deus te acompanha. Vigia das pessoas. Não esqueça. Se o senhor esquecer, pega a Bíblia na linguagem de hoje e leia o capítulo 7 de Jó. Foi de lá que eu tirei o nome. Ah, tá. Obrigado. Seu nome é? Meu nome de Bia é Cícero. Valeu, Cícero. Foi um prazer. Todo dia alguém passa aqui e fala comigo, sabia? Ah, é? Se o senhor for ver os vídeos aí, tenha paciência, são vídeos longos, já tá dando 1 hora. Tá legal? Mas as pessoas passam e conversam e todos eles que se inscreveram ganharam um brinde. Ah, legal, Cícero. Deus te abençoa. Obrigado porque você teve paciência de ficar até agora. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, te abençoa, te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. O Vander está indo embora lá de bicicleta. Que o vigia das pessoas te acompanhe. Que o vigia das pessoas te dê paz.